Para ouvir a opinião de vocês dois sobre a carta anual aí da Berkshire Hathaway, né, no qual Warren Buffett ele reafirmou aquela teoria: não se aposta contra os Estados Unidos, apesar de todo esse cenário que a gente estava aí pontuando, que o James muito bem colocou, né, de tanta questão aí importante de se avaliar, mesmo com toda essa pressão inflacionária, esses sinais até de recessão, vamos dizer assim, ele está bem otimista com o futuro. Eu queria entender vocês, né, a visão de vocês sobre esse otimismo, qual a percepção que vocês têm sobre esse otimismo de Buffett diante desse cenário desafiador que a gente estava falando aqui. Será que realmente os Estados Unidos vão continuar, né, encontrando aí força, né, para continuar com essa economia forte e resiliente, apesar de toda essa pressão inflacionária, de todas essas questões? Vou começar com o Van Dijk agora, trazendo a opinião dele, e depois quero ouvir o James. Fala, Van Dijk. Bom, Paula, eu concordo integralmente com Warren Buffett, porque todas as pessoas que apostaram na história contra os Estados Unidos perderam. O que o James falou é muito real, é muito verdadeiro, que não existe uma economia tão resiliente como a americana. E por que ela é resiliente? Essa é a grande pergunta. É a flexibilidade das instituições americanas. Não existe um lugar no mundo que é mais fácil você perder e ganhar um emprego, você se movimentar de uma maneira muito fluida. Não existem muitas restrições para negócios, para contratação, demissão, compra, venda de ativos. E isso faz os Estados Unidos uma economia muito especial entre todas as economias do mundo. A minha grande preocupação é com a inflação, e eu venho falando isso nessa mesa desde que eu comecei a fazer comentários aqui, é que eu tenho muita preocupação com o processo gradual que o Jerome Powell está levantando os Fed Funds, a taxa de juro americana. Uma das características mais importantes na política monetária é a inversão das expectativas, quando as expectativas dos agentes econômicos elas precificam a inflação acima da meta, né? Isso é muito importante por parte do Banco Central, ter a capacidade de inverter essas expectativas, porque as expectativas inflacionárias elas são responsáveis pelas pessoas agirem em cima do mercado imediatamente e criarem uma self-fulfilling prophecy, uma profecia autorrealizável. Então, a gente acaba empurrando a inflação dessa maneira. Então, por essa razão que o PCE é tão importante como uma métrica, porque as pessoas estão comprando tudo que elas podem na preocupação de não poderem comprar ou não conseguir comprar tanto em função da inflação. Então, essa maneira gradual com que o Fed tem elevado a taxa de juro faz com que as pessoas acreditem que o processo vai ser tão gradual que eles não têm surpresa. Por isso que eu gostaria de ver, na reunião desse mês, um aumento entre 0,75 e 1 ponto, porque isso é totalmente não precificado pelo mercado. E isso pode mandar um recado muito forte e ainda manter a economia forte, mas não tão pujante no lado das compras individuais, que é o que mais preocupa o governo. A taxa de desemprego é muito baixa, mas já existem sinais de que não está sendo tão difícil para as empresas contratarem. Tá? Hoje teve um artigo do Financial Times, publicado pela manhã, mostrando que existe uma maior facilidade, quer dizer, a pressão inflacionária em função do aumento de salários está baixando e baixando bastante. Então isso é um bom sinal. Agora, falta existir um tipo de susto no mercado, pegar o mercado de calça curta com aumento acima daquilo que foi precificado, vai ter uma barrigada na renda variável, mas como a gente vem dizendo aqui, a resiliência e flexibilidade da economia americana vai poder trazer. E isso eu imagino que eu calculo isso em torno dos 5,55, 5,75, talvez 6 pontos. Agora, se a gente esperar muito, a gente vai fazer essa escalada gradual e é possível sim que a gente chegue nos 7%, dos 6,75%, 7%, como o James falou. James, quero ouvir sua opinião também sobre esse otimismo de Warren Buffett, né, e repercutir um pouco mais da carta dele aos investidores. Olha, you can't bet against America, né? No meu bom texano. Você não pode apostar contra os Estados Unidos. Como eu falei, a economia lá, a estrutura é um milagre. A certeza que das instituições, das regras, é
assim, das leis, cria um ambiente incrível para empreender. Agora, falando sobre os juros, eu sempre fiquei na torcida, especialmente em 2021, de um choque de juros. Eu queria, porque se você segue a regra do Taylor, ou a regra de Taylor, incorpora crescimento do PIB, inflação normalizada, etc. Aí a regra de Taylor deu um sinal para o Fed já lá atrás, em 2021, que sim precisou um choque de juros. E o Jerome Powell não fez. E agora aqui estamos, ainda continua no estado em que eu nasci, tem uma taxa de desemprego de menos que 2%. Está impossível contratar pessoas. No estado em que eu cresci, no Texas, está em 3%, também quase impossível para contratar. E então, com a falta de pessoas para contratar, quer dizer que a pressão acima dos wages, né, dos salários, vai continuar crescendo, ao mesmo tempo com esses estímulos. A tendência de inflação nos Estados Unidos é sim para continuar crescendo. Agora, vamos voltar sobre o que o Warren Buffett falou, e ele tem certeza, ele tem razão. Então, esses momentos de incerteza, esses momentos mais ou menos assim, potencialmente caóticos, especialmente falando sobre o que poderia acontecer com essa discussão sobre o teto de gastos, assim, criam oportunidades para investir nos Estados Unidos. Fico um pouquinho preocupado com tantos brasileiros que eu conheço que estão com uma postura de, assim, binária de vou mandar todo o meu dinheiro lá para investir em renda variável nos Estados Unidos. Ok, do longo prazo, assim, investir nos Estados Unidos é sensacional, mas nos próximos 2, 3, 4 meses, assim, poderia ser um pouquinho complicado.